e tem como pano de fundo temas que sempre voltam ao debate público brasileiro. Restringir a ocupação de determinados cargos é criminalizar a política ou criar amarras contra a corrupção? Eu sou a Letícia Arcoverde e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, dia que começou com as ações de empresas estatais como o Banco do Brasil e a Petrobras em queda na Bolsa de Valores. Isso porque, na noite anterior, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que modifica a Lei das Estatais, em vigor desde 2016. Foi uma votação relâmpago, com amplo apoio. Atualmente, a lei prevê que ninguém que tenha atuado na estrutura decisória de partidos ou na organização de campanhas eleitorais nos 36 meses anteriores pode ser indicado para a presidência, diretoria ou conselho de administração de uma estatal. A proposta, aprovada pelos deputados, que ainda precisa passar pelo Senado, reduz esse tempo de quarentena para apenas um mês. A aprovação na Câmara abre caminho para concretizar com mais tranquilidade uma indicação que tinha sido feita pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva horas antes. Lula diz que vai nomear o ex-senador Aloysio Mercadante para comandar o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mercadante é um dos coordenadores da equipe de transição. Na campanha de 2022, ele participou da elaboração do plano de governo do PT. Por isso, poderia ser barrado pela lei das estatais. Petista histórico, o Mercadante já foi candidato a vice na chapa do Lula ao Palácio do Planalto em 1994. Foi também deputado federal e ministro da Ciência e Tecnologia, da Educação e da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. O PT e o Mercadante negam que o trabalho dele em 2022 se encaixe nas limitações impostas pela lei das estatais. A assessoria do ex-ministro disse que ele ocupa cargo na Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, mas não seria parte da estrutura decisória do partido. Diz também que Mercadante não exerceu função remunerada na campanha. Os petistas também usam o caso do Fábio Almeida Abrão como um precedente. Abrão atuou em 2018 na campanha do PSL, partido do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, e mesmo assim ocupou o cargo de diretor do BNDES em 2019. Ele foi liberado pelo banco. A proposta aprovada pelos deputados é relatada por Margarete Coelho, aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira, e originalmente não tinha nada a ver com o período de quarentena. Ela se referia apenas ao limite de despesa de publicidade e patrocínio de estatais. Propunha aumentar essa despesa de propaganda de 0,5% para 2% da receita operacional bruta da empresa do ano anterior. Horas depois do Lula anunciar o Mercadante para o BNDES, uma emenda com a mudança da quarentena foi incluída no texto e ele foi aprovado a toque de caixa pelos deputados, com 314 votos favoráveis e 66 contrários. Só o PSDB, o Cidadania e o Partido Novo instruíram seus parlamentares a votar contra. Até o deputado Arthur Maia, que foi o relator da Lei das Estatais na Câmara, apoiou a alteração. Além das estatais, o texto também reduz o tempo de quarentena exigido para indicações ao conselho diretor ou diretoria de agências reguladoras. Essas alterações são um desejo antigo do Centrão, grupo de parlamentares que costuma se alinhar ao governo da vez em troca de espaço na máquina pública e acesso privilegiado ao orçamento. Arthur Lira já tinha reclamado das limitações da lei das estatais durante o governo Bolsonaro, quando um nome preferido dele, o Adriano Pires, foi barrado para a presidência da Petrobras por causa da legislação. Ali o problema eram potenciais conflitos de interesse por causa da atuação de Pires na iniciativa privada. As restrições a indicações estatais foram aprovadas com a Lei das Estatais em 2016, no governo Michel Temer, na esteira dos casos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. A ideia é minimizar as interferências políticas nas empresas públicas.
Além das quarentenas, a lei também exigiu a criação de estatuto, conselho de administração independente e políticas de governança corporativa e compliance, que tentam frear irregularidades internamente. A distribuição de espaço no alto escalão de estatais sempre foi moeda de troca nas negociações políticas entre executivo e legislativo. A Lava Jato revelou, a partir de 2014, uma série de esquemas de corrupção em estatais, em especial na Petrobras. O político indicava um apadrinhado para uma diretoria da empresa. Esse apadrinhado direcionava contratos superfaturados. E o excedente voltava para o político padrinho, quando não acabava no próprio bolso de diretores, lobistas e operadores. A Lava Jato focou no PT, nos governos Lula e Dilma, mas esse é um esquema antigo, segundo delatores da própria operação. Indicação política não é um problema em si. O problema é usar o cargo para desvios, seja para enriquecimento pessoal, seja para campanhas eleitorais. E isso é crime. As mudanças feitas depois da Lava Jato criaram regras mais rígidas para tentar frear essa prática. A alteração das leis das estatais, aprovada na Câmara, foi criticada por especialistas da área de controle e governança corporativa pelo potencial de reverter, segundo eles, esse avanço. Empresas estatais são usadas como instrumentos de ação em setores estratégicos, mas existe um debate sobre o número de estatais necessárias para um país, a qualidade da sua gestão e o foco da sua atuação. O quanto que uma empresa dessa deve agir como uma empresa normal, atendendo ao interesse dos acionistas, e o quanto ela deve ser usada estrategicamente para atender ao interesse público. Para além das críticas relacionadas a esquemas de corrupção, a visão mais liberal da economia defende que as estatais representam um peso para o poder público. Os governos não teriam de se preocupar em gerir empresas e arcar com eventuais prejuízos delas. E as estatais que existem têm de atender aos interesses dos acionistas. Essa foi a visão que predominou no Ministério da Economia do Jair Bolsonaro, que tem o Paulo Guedes no comando. Isso, apesar do presidente em si ter dado muitos sinais de que não concordava com essa visão, como, por exemplo, quando tentou seguidas vezes influenciar a Petrobras para barrar o aumento nos preços de combustíveis e assim evitar o aumento da inflação, algo que poderia prejudicar sua popularidade. O mercado financeiro tende a preferir governos mais austeros e Estado mínimo, com redução de gastos públicos e privatizações, ou seja, com os serviços prestados pelas estatais na mão da iniciativa privada. Para o mercado financeiro, uma mudança na lei das estatais sinaliza uma interferência política maior nessas empresas. Por isso, a reação negativa da Bolsa de Valores nessa quarta-feira. Mesmo antes da aprovação na Câmara, os agentes resistiam à indicação do mercadante, por causa da percepção de que o petista deve adotar políticas de expansão de gastos à frente do banco público. Nos 2 primeiros mandatos do Lula, entre 2003 e 2010, o BNDES foi usado como instrumento de atuação do governo, com aportes em grandes empresas e juros abaixo da taxa Selic, os juros básicos da economia. Era a época da política das campeãs nacionais, em que algumas empresas, como a Telefônica Oi, a holding JEF, dona do frigorífico JBS, e a holding EBX do empresário Eike Batista, recebiam atenção especial do banco, seja na forma de participação acionária ou de crédito de longo prazo com taxas subsidiadas. Você deve se lembrar desses nomes. A Oi e a maioria das empresas do Eike entraram em recuperação judicial, enquanto a JEF dos irmãos Wesley e Joesley Batista se envolveu em escândalos que vieram à tona durante o governo do Michel Temer. Nos governos Temer e Bolsonaro, o BNDES diminuiu o montante de desembolsos e empréstimos, focou mais em empresas de menor porte e vendeu a sua participação em diversos negócios. Bolsonaro também foi eleito em 2018 falando em abrir a caixa preta do banco e revelar podres que sairiam de lá. Depois disse que não havia caixa preta. A transição agora entre os 2 governos, Bolsonaro e o 3º mandato do Lula, vai marcar uma mudança no tratamento dado às estatais brasileiras. Sai de cena esse discurso pró-privatização e entram discursos de defesa e fortalecimento das empresas com controle do governo. Na prática, isso significa que algumas dessas empresas terão maior protagonismo enquanto vetores de políticas públicas, como os bancos BNDES e a Caixa Econômica Federal.
E no caso do BNDES, a ideia é aumentar os empréstimos, com mais foco em micro, pequenas e médias empresas e tendo em mente uma transição ecológica, energética e digital, segundo o plano de governo apresentado pelo Lula na campanha. Além disso, processos de repasse de participação acionário ao setor privado devem ser interrompidos. Vai acabar privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e nós vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Você ouviu aí o Lula fazendo um discurso em Brasília nessa terça-feira, no encerramento dos trabalhos dos grupos técnicos da equipe de transição. O Brasil tem hoje 134 estatais federais. Em 2016, por exemplo, eram 143. Durante o governo Bolsonaro, houve a privatização da Eletrobras, a principal empresa do setor elétrico do país, e de subsidiárias da Petrobras, como a BR Distribuidora e a Liquigás. Lula já tinha deixado claro na campanha que a privatização de grandes empresas não estava nos planos do futuro governo. E o PT, o seu partido, afirma que barrar políticos em cargos de estatais é, na verdade, criminalizar a atividade política. Essa visão é comum na esquerda e considera que é importante para o governo ter controle de empresas de diferentes ramos, como energia, petróleo e infraestrutura. Seria uma forma de gerir setores estratégicos para a economia e administrá-los tendo em vista o desenvolvimento nacional como um todo, não somente o resultado de uma empresa. E se tem uma estatal que sempre fica em evidência quando se fala dessa oposição entre priorizar resultados financeiros e a sociedade como um todo, essa estatal é a Petrobras. Durante o governo Dilma, a Petrobras represou os preços dos combustíveis, apesar de aumentos no mercado internacional, tudo para evitar o aumento da inflação. Foi sob Temer que essa política mudou e a empresa passou a acompanhar a oscilação dos preços externos. Em 2006, durante o primeiro governo Lula, a Petrobras descobriu o pré-sal. No ano seguinte, constatou que o pré-sal tinha reservas gigantes de petróleo. A descoberta foi propagandeada pelo governo petista como uma espécie de passaporte para o futuro do país. Hoje, considerando que a queima de combustíveis fósseis é a principal ameaça ao futuro do mundo por causa da mudança climática, essa visão está um pouco ultrapassada. O plano de governo do PT, inclusive, fala em ir além da exploração do refino e da distribuição de petróleo, levando adiante a transição energética, investindo em gás, fertilizantes, biocombustíveis e energias renováveis. A tendência é que haja um conflito aí, entre tirar petróleo do fundo do mar e investir pesado nessas novas fontes. Lula teve 2 presidentes na Petrobras, José Eduardo Dutra e Sérgio Gabrielli, ambos petistas. Seu governo construiu e comprou refinarias, em negócios denunciados por suspeitas de superfaturamento. Sob o Bolsonaro, a Petrobras, além de vender subsidiárias, lançou um plano de venda de 8 refinarias, com 2 operações concluídas. A empresa também continuou a política de desinvestimento herdada dos governos anteriores. A própria Dilma começou essa política e ela foi intensificada com o Michel Temer. A estratégia consiste em focar na exploração de petróleo e gás natural, em especial em áreas profundas como no pré-sal. Durante ainda o mandato do Bolsonaro, a Petrobras manteve a política adotada em 2016 de repassar os aumentos dos combustíveis externos para o mercado interno. Tudo isso mesmo sob ataques do presidente. Em 4 anos, a estatal teve 4 pessoas no seu comando, e os 3 que caíram foram demitidos em contextos de aumento de preços. No novo governo Lula, outra expectativa de mudança é que a empresa amplie investimentos e reduza a distribuição de dividendos para os acionistas, que tem atingido recordes nos últimos anos. Na campanha presidencial, Lula também criticou essa dolarização do preço dos combustíveis, dando a entender que vai mudar a política de preços da empresa. Segundo notícias de bastidores, o nome mais cotado para assumir a Petrobras em 2023 é o senador petista Jean Paul Prats. A questão é que ele foi candidato a prefeito de Natal em 2020, há menos de 36 meses, ou seja, ele também pode ser barrado pela lei das estatais se ela não for modificada pelo Congresso. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou essa semana um nome para sua equipe que chamou a atenção:
É o do economista Bernard Api, que vai ocupar uma secretaria especial para a reforma tributária. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, o que essa indicação sinaliza? Olha, o Bernard Api é um economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e é um dos maiores especialistas na questão tributária no Brasil. Entre as propostas de reforma tributária que estão sendo mais discutidas no país nos últimos anos, uma das principais é dele, é a PEC 45, que foi apresentada em 2019 pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e que unifica 5 tributos sobre o consumo em um só. Não é a única proposta em discussão, mas é uma das principais. Enfim, quando o Fernando Haddad escolhe o Bernard Api para compor a equipe econômica e ainda em uma secretaria especial para a reforma tributária, o que na verdade ele está sinalizando é que o novo governo vai sim fazer um esforço para tirar a reforma tributária do papel. E a reforma proposta pelo Bernard Api pode ser um ponto de partida para essas articulações políticas no ano que vem. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre o que pensa o Bernard Api, a gente entrevistou ele aqui no Nexo em 2020 e você pode ver o vídeo no YouTube ou no nosso site. O link está aqui na descrição desse episódio. E por que a reforma tributária é um tema importante no Brasil? Quando a gente fala de reforma tributária, não é exatamente uma discussão nova. O sistema tributário brasileiro, quer dizer, toda aquela rede de arrecadação do governo, cobrando impostos, taxas e contribuições, é amplamente considerado muito complexo e muito regressivo. Então, na prática, isso quer dizer 2 coisas. A primeira é que se você coloca na ponta do lápis, proporcionalmente os pobres pagam mais imposto que os ricos no Brasil. Essa é a tal regressividade. E o outro problema é que é um sistema muito complexo. Então, são muitos tributos diferentes, com regras específicas, um monte de exceções, tem os tributos municipais, estaduais, federais, etc. Então, assim, essa complexidade, além de gerar um monte de custo extra, porque no fim é difícil e caro calcular quanto pagar para o governo, ela gera ineficiências. Então, a ideia de uma reforma tributária é justamente tentar simplificar esse sistema para resolver alguns desses gargalos. E, segundo muitos economistas, isso pode gerar um bom potencial de crescimento para a nossa economia. Valeu, Marcelo. O texto dele você lê no nexojornal.com.br. Qual é o espaço no orçamento federal para políticas voltadas a crianças e adolescentes? Essa pergunta norteia a coluna publicada nessa semana pela Agenda 227, na Ponto Futuro. O texto é assinado pela advogada Isabela Henriques e pelo pedagogo Marcos Fux, que são membros da equipe executiva do movimento Agenda 227. O Marcos fala aqui sobre como o orçamento pode atender melhor a infância do país. É urgente que os orçamentos da União, dos estados, dos municípios priorizem infância e adolescência, alinhando-se ao preceito ético constitucional do artigo 227, que determina que crianças e adolescentes devem ser prioridades absolutas. Isso, entretanto, não tem sido visto no planejamento e nem na execução dos orçamentos. Nos últimos anos, por exemplo, nós tivemos reduções significativas no que são os investimentos em educação, em saúde, em programas assistenciais, em combate à fome, em vacinação, ou seja, inúmeros aspectos que, se priorizados, levariam a que tanto a situação da infância e da adolescência estaria melhor, quanto a própria capacidade do país se preparar para seu futuro. Não existe país desenvolvido, não existe país sustentável, não existe país com indicadores de desenvolvimento humano de primeira classe se a infância e a adolescência não tiverem as condições necessárias para o seu bom nascer, seu bom desenvolver, seu bom crescer, seu bom aprender. E isso, lamentavelmente, o Brasil tem deixado para trás. Como a Agenda 227, movimento da sociedade civil que busca a implementação do artigo 227 da Constituição, nós esperamos que o novo governo federal implemente a metodologia de acompanhamento dos gastos sociais com infância e adolescência. Metodologia essa desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA,
E também fortaleça os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, órgãos paritários responsáveis pela deliberação da política pública para a infância e adolescência, em articulação com outros conselhos de políticas públicas, como são os de assistência social, da saúde, do combate à fome, da segurança alimentar, da educação, enfim. E também levem a que os conselhos tutelares sejam parceiros na elaboração dos orçamentos municipais. Você lê mais detalhes sobre o tema na coluna da Agenda 227 no nexojornal.com.br/.futuro. Da relação do governo atual e do próximo governo com as estatais, passando pelo debate da reforma tributária e terminando com o espaço orçamentário dedicado à infância no país, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e Marcos Fux, e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem outro. Até!